Qual é o seu nome, filho? Felipe, fala para nós um pouquinho da sua história, como que você começou, o que Deus fez na sua vida através deste ministério, porque nós temos que exaltar o nome de quem? De Deus, sim ou não? Nós começamos a caminhada, de pouco conheci o Felipe, a esposa dele, Amanda. Faz a caminhada? Então, para você estar aqui hoje, foi fácil? Não, foi difícil. Foi Deus e o Senhor. Perseverança? Isso. Como que era a sua vida? Antes de eu vir para a igreja, eu era do mundo, usava droga, bebia. E hoje eu me encontro curado, graças a Deus. Se antes estava no mundo, participando da mesa do mundo, perdido, totalmente perdido, mas teve pessoas do seu lado. Sua esposa está do seu lado? Ela deixou Todo tempo. Meu Deus, aleluia! Ela não desistiu, não? Tentou, mas não deu hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita oração, muita força. Sim. Estava desempregado também. Está desempregado? Deus abriu 2 portas e hoje abriu a terceira, graças a Deus. Deus abriu 3 portas de emprego na sua vida. Já estava trabalhando e pela perseverança na casa de Deus, Deus te proporcionou mais uma bênção. Quando ele chegou, chegou com a vida arrasada, destruída. Destruído. Totalmente destruído. E ali nós começamos o tratamento. Nós começamos a cuidar. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para ser pastor e para cuidar. Pastor, ele cuida, sim ou não? Sim. Então, Deus nos deu essa dádiva de cuidar. E ali nós conhecemos ele, fomos fazendo a oração, perseverando. Aí vinha na igreja, vinha um dia, e no outro dia, aí voltava o pastor de novo lá na casa deles. O que está acontecendo? Ah, pastor, não estou mais, está difícil, não sei o quê. Aí a esposa dele, vem cá, filha, vem cá. Louvado seja Deus. A esposa dele era assim mesmo? Era desse jeito. Era desse jeito? A gente chegou a cair muitas vezes. Ele caía e eu caía junto, porque quando a gente não consegue manter um de pé, o outro vai junto. A nossa casa ela tem que ser sustentada por Deus para que o outro não caia. E quando ele se enfraquecia, eu me enfraquecia também. Alguns de vocês presenciaram, às vezes eu cheguei aqui derrotada, cheguei aqui para baixo, cheguei aqui pensando em desistir, porque é muito difícil, o vício é muito difícil. E se Deus não libertar, se a pessoa não quiser, se a pessoa não se esforçar, não se entregar de verdade para Deus, ele não consegue. E foi muito difícil, o pastor chegava lá em casa, ele já não tinha mais o que falar pra gente, porque tinha dias que ele falava, gente, para vir aqui, eu já falei tudo que Deus mandou, vocês sabem que tem promessas, vocês sabem que tem chamado, e eu não sei mais o que fazer. Até que eu me posicionei, eu tive que me mudar, porque eu orava para que Deus mudasse ele, mas eu percebi que a mudança tinha que vir de mim, e não dele. Né? Às vezes o que eu brigava era o motivo para ele ter a recaída. Às vezes ele que eu estava de cara feia, ou que eu usava de algum motivo, de alguma seta para poder brigar, era o que ele tinha as recaídas. Então eu tive que orar para Deus me transformar. Eu tive que orar para Deus trazer a calmaria sobre o meu coração. Eu tive que orar para Deus me dar sabedoria para lidar com todos os problemas, para quando ele recaísse eu ser a força dele e não o motivo para que ele fosse para aquele caminho. E Deus foi me moldando, ainda estou em transformação, ainda tenho os meus erros e as minhas falhas, mas eu me coloco sempre de joelhos, sempre peço direção a Deus, para que Ele continue firme, porque Ele é a base da minha casa e se Ele cair, todos nós caímos. Então, igreja, você vê que teve que haver uma coisa chamada o quê? Perseverança. Em nenhum momento
quando Deus me mostra a pessoa e que vale a pena lutar por ela, eu vou lutar. Porque eu sei que o mal, ele não quer largar a pessoa. Eu sei que o mal, ele quer destruir. Então, enquanto a pessoa não se renuncia, enquanto ela não abre o seu coração, o mal não sai. Consegue entender isso, igreja? Por que não sai? Porque é ele que fica conduzindo a sua mente. Não vai dar certo, é melhor parar, é melhor desistir. Você está indo na igreja, mas em vez de melhorar, está piorando. Olha aí como que chegou. Muitas das vezes ela vinha na igreja, eles vinham na igreja e a gente fazia oração. Aí no próximo domingo eu aguardava eles e não vinha. Aí eu, mano, e aí, filho? O Felipe está desanimado, é difícil. Aí os vícios prendia também, né, filho? Os vícios prendia, foi fácil libertar os vícios? Foi difícil. Foi difícil, perseverança. Aí vamos começar a mudar. Aí ali Deus foi começando devagarzinho, foi ouvindo. É o que eu falei. Se você ouvir, fica muito mais fácil. É muito mais fácil quando a gente ouve a direção de Deus. Porque olha só, se você continuar insistir na mesma situação por conta própria, o resultado você já está vendo. Está dando o que? Negativo. Mas quando você agora se propõe a querer uma mudança, né, se disponibiliza, não, eu quero uma mudança, eu quero ouvir opiniões, eu quero ver o que Deus tem para a minha vida, aí as coisas começam a funcionar. Então eles agora começaram a vir, e aí passava um mês depois, tudo de novo. Até chegar um momento que eu falei, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso de sabedoria. Deus me deu estratégia. Aí ela entrou no grupo de oração. Falei, ela precisa ser fortalecida, porque às vezes os dois não está dando. Então um pelo menos tem que lutar, igreja. Se os dois não lutarem, não tem como. Se um ainda tiver filho, há esperança. Se um pelo menos ainda tiver firme, Deus, através da firmeza dessa pessoa, através da fé dessa pessoa, pode alcançar aquela outra que está fraca. Está entendendo isso? Agora o que não pode é os dois. Eu não vou, eu também não vou. Eu não quero, eu também não quero. Então fica difícil. É de Deus, não? É de Deus. Sim ou não? Porque Deus não vai interferir naquilo. Nós temos livre-arbítrio. Deus não vai interferir nos seus assuntos. Só quando você chama ele e diz, eu estou à porta e bato, se abrir, eu entro nele. Então Deus só vai entrar no seu coração se você abrir a porta, se você permitir ele entrar. E eles se permitiram Deus entrar no coração deles. E aí quando você, por várias vezes ele vinha até o altar. Quem ele ama? Por várias vezes você está com um problema bem diante do altar, rasga o seu coração diante do altar. Ele vinha e voltava. Aí vinha, uma vez ele ficou por aqui, né? Mas em cada momento que ele vinha, era um momento que Deus já estava começando o tratamento. Deus já estava começando a tratar do coração dele, até Deus permitir com que as coisas começam a piorar. Isso é permissão de Deus, gente. Para que, olha só, as portas começam a se fechar, porque muitas das vezes é a maneira de Deus te chamar novamente para a presença dele. E Deus é tão maravilhoso, te ama tanto, o carinho que ele tem por você, muitas das vezes ele permite que a dificuldade chegue na sua vida para você buscar ele, porque ele bem sabe, bem entende que o ser humano busca mais a Deus com intensidade quando as coisas pioram, quando as coisas são difíceis. Quando está tudo bom, quando você está com dinheiro no bolso, você está viajando, está passeando, Deus depois. Mas quando a situação está apertada, vocês querem até bater na porta da igreja e falar, pastor, vai para a igreja hoje? Não, preciso ir para o culto. Porque a situação está como? Apertada. Então Deus começou a fazer um trabalho na vida deles, o qual estava desempregado, e ali ela buscando, vinha sozinha, não vinha, filho?
Tem momentos que estava Pegava sozinho. um carro e pronto, sozinho para a igreja. Não sabia nem parar o carro aqui na frente, mas vinha assim mesmo, porque eu estava buscando por ele. Eu falava todos os cultos que eu vinha sozinho, eu falava, Senhor, ele já está aqui do meu lado, porque no próximo ele vai estar aqui. Até o dia que ele falou, eu vou também. E aí, você já estava orando, ele não estava do seu lado, mas espiritualmente você já estava unindo a sua fé. Hoje não está, mas ele já está aqui do meu lado. Era assim? Eu falava, Senhor, enquanto eu estiver aqui, o Senhor já vai na minha casa, já toca nele, incomode ele para que ele esteja aqui no próximo culto. Porque eu não aceito estar aqui sozinho. Eu não aceito. Você não aceitava. Você via e não viu o seu esposo do lado. Está vendo, gente? Eu não, assim é na vida de vocês. Hoje talvez você está sozinho, mas você não pode aceitar a sua vida da mesma maneira. Ah, ele não veio, mas no próximo ele vai estar junto comigo. No próximo vai estar junto comigo, vai conhecer esse Jesus Filho. E assim você foi perseverando até então? Até ele voltar. Ele voltou com o coração rasgado mesmo, se entregou para Jesus de verdade. Eu sempre falei com ele, vá buscar Jesus, mas não comigo. Vá com você, com a salvação individual. E todas as vezes que ele caiu, quando ele voltava, eu falava, não, agora vai. Eu ficava incluindo o pastor, não, tem que confiar. Eu falava, será que vai? E dessa última vez não. Ele caiu e eu falei, nós vamos. Agora nós vamos juntos. Se você cair de novo, eu estou aqui de novo. Porque se Deus tem propósito na vida de alguém, se Deus tem chamado, não importa quantas vezes você vai cair, Ele vai te sustentar. Ele vai te manter de pé. O seu casamento não é em vão. O relacionamento que você tem com alguém não é em vão. É Deus que te colocou ali com aquela pessoa. É você escolhido junto com aquela pessoa. Entendeu? Então Deus vai te abençoar. Você só tem que pedir sabedoria. A única coisa que você tem que pedir para Deus é sabedoria. Porque Ele vai te capacitar para lidar com todas as situações que você tiver que enfrentar. Glória a Deus. Deus está falando com a senhora, gente. Amém. Então você vê, presta bem atenção. Quando a pessoa está no mundo e essas brigas de conflitos, começa um conflito na mente da pessoa, o diabo é librado dentro do coração. Se mata. Chegou algum desejo desse para a sua vida? Sim. Chegou? De tirar a sua vida? Sim. Até quando eu estava na obra ainda, ela também ficou sabendo, falei que ia trabalhar e nem eu sei como é que eu vou parar no lugar. Você foi para tirar a sua vida. Tá vendo? Muitas acontece isso. Mas por que não aconteceu? Porque ela estava clamando. Porque ela estava clamando. Ela estava buscando. Ela não estava aceitando a situação da maneira que estava. O problema é o comodismo e a aceitação. Enquanto você aceitar, a situação vai ficar da mesma maneira. Qualquer dia muda. Eu não vou insistir mais não, agora é pra lá. É isso que o diabo quer, irmão. E foi muito forte que você disse. Se Deus chamou vocês para fazer a obra, irmão, luta! Luta! Luta pela sua casa, luta pela sua família. Mostra que Deus é o teu Redentor. Mostra para todos que o teu Redentor vive. E aí começou um processo e você começou a viver a fé. A fé. Vivendo a fé. Onde você colocou a carteira de trabalho em cima da mesa e Deus abriu A porta de emprego. Abriu duas portas. E hoje abriu a terceira. E abriu a terceira porta. Mas você não está trabalhando? Já. Mas Deus melhorou ainda? Sim. Deus melhorou o emprego? O segredo é confiar. O segredo é só confiar. É só descansar, crendo que Deus vai resolver. Amém? E como vocês estão hoje? Bem? Na fé. Estão bem hoje? Graças a Deus. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.